Chegou a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. O nosso objetivo com esse quadro, que é um novo modelo no nosso país, sempre é apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para que você construa, então, a sua opinião, a sua forma de pensar. A Procuradoria-Geral da República defendeu hoje a manutenção das datas previstas para as eleições municipais desse ano. Segundo a PGR, a adoção de um protocolo de segurança e a queda do número de casos permitem que se mantenha o calendário da Justiça Eleitoral. Nosso primeiro tema do debate de hoje é: as eleições devem permanecer nas datas estabelecidas ou têm que ser adiadas? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Quem começa hoje é você, Augusto. Então, suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. A pandemia do coronavírus já levou ao adiamento de 57 eleições no mundo. Países como Estados Unidos, França, Suíça e Chile tiveram alguma alteração nos seus pleitos eleitorais. O Brasil também. A eleição prevista para ocupar o cargo deixado pela senadora Juíza Selma, conhecida como Sérgio Moro de Saias, que teve seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral, estava marcada para acontecer no dia 26 de abril e até o presente momento não tem nova data para acontecer. Países que já tiveram essa alteração implementada, assim o fizeram porque as eleições coincidiam com o pico da pandemia. As nossas eleições estão previstas para outubro, portanto, ainda temos certo tempo, em que pese aí os rígidos prazos do calendário eleitoral, para decidir se devemos ou não adiar as eleições de prefeitos e vereadores em nosso país. Duas informações são bastante relevantes. Uma de que o Congresso Nacional quer, antes de decidir sobre o adiamento ou não, ouvir médicos, ouvir a ciência. E a segunda informação é que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, já tem feito o mesmo. Notícias divulgadas hoje apontam que o ministro já se reuniu com epidemiologistas, infectologistas, sanitaristas, estatísticos e até biólogos para tratar do tema. E entre eles há um consenso sobre a necessidade de, sim, adiar as eleições municipais por algum tempo. Por outro lado, a Procuradoria-Geral Eleitoral, em uma manifestação encaminhada a Rodrigo Maia na data de hoje, defendeu que o calendário eleitoral deve permanecer inalterado. A PGE cita também estudos apontando que o número de registros da doença deve se estabilizar em nosso país por volta de julho e que, portanto, haveria tempo suficiente para que as eleições ocorressem nas datas já designadas. Por mais que eu possa ter discordâncias dessa afirmação tão peremptória, dois pontos do parecer da PGE eu não posso deixar de concordar. O primeiro deles é a total impossibilidade da prorrogação dos mandatos em curto. Não há qualquer justificativa, muito pelo contrário, seria uma afronta à Constituição e ao jogo democrático se prorrogar, ainda que por um pouco espaço de tempo, o mandato de prefeitos e vereadores. O outro ponto do parecer é que, caso as eleições sejam mantidas ou tenham as datas um pouco alteradas, devem ser criados protocolos de segurança para a realização da votação. Ao finalizar a manifestação, o vice-procurador-geral eleitoral ainda afirma que, se o adiamento for inevitável, que ele pelo menos não seja numa data postergada além de 30 dias. Minha posição: eu entendo que não há qualquer prejuízo no adiamento de algumas semanas nas eleições desse ano. Muito pelo contrário, eu só vejo benefícios. Tanto no quesito de segurança e respeito aos protocolos, quanto no maior tempo hábil para que verdadeiras campanhas, ainda que com limitações causadas pela pandemia, possam ser feitas. O que mais me preocupa e o que teria o maior impacto na representatividade das nossas eleições seria uma campanha pautada exclusivamente por, digamos, informações digitais. Com a sabida e prejudicial influência das fake news, uma campanha baseada apenas em disparos em massa de WhatsApp, em memes e em redes sociais, é tudo que a nossa democracia e o nosso momento não precisam.
Caio, suas primeiras considerações, por favor. Eu peço licença para um comentário um pouco mais longo e retomo aí a pergunta do debate, né? Então, as eleições municipais para prefeito, para vereador, elas devem ocorrer nas datas estabelecidas, tanto 4 de outubro, primeiro turno, e 25 de outubro, segundo turno. Bom, dadas as informações agora disponíveis e considerando a evolução da pandemia no Brasil e no mundo, as datas devem sim ser mantidas, assim como recomendou o ofício do Ministério Público Eleitoral endereçado às lideranças congressuais. O vice-procurador-geral do MPE, ele foi técnico, na sua justificativa pela manutenção do calendário eleitoral. Ele indicou estudos estatísticos que projetam um cenário de controle da pandemia até outubro. Ele sugeriu a adoção de protocolos para evitar aglomerações, filas e contaminação durante a votação. Ele citou o exemplo de outras nações democráticas em continentes diversos que mantiveram a sua programação, o caso de Coreia do Sul, Chile, Estados Unidos e Espanha, esses últimos 2 países muito afetados aí pela pandemia. Ele alertou também para a indesejável possibilidade de extensão dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, como bem pontuou o Dr. Augusto, e argumentou que o adiamento das eleições ele podia dificultar a fiscalização dos candidatos, das chapas e das campanhas eleitorais, que são um verdadeiro celeiro de ilegalidades e crimes do colarinho branco. O que o Ministério Público Eleitoral solicitou ao Congresso é que se mantenha um prazo razoável entre a votação e a diplomação dos eleitos para garantir, abre aspas, o dever público da lisura e da legitimidade do processo eleitoral por meio do ajuizamento de eventuais ações judiciais. Então, trocando em miúdos, a pressa, além de inimiga da perfeição, é amiga da corrupção. Portanto, reduzir o período de fiscalização é meio caminho andado para a impunidade que os políticos malandros tanto desejam. E esse ano eles já conseguiram uma brecha extraordinária para superfaturar custos de campanha, montar esquemas de caixa 2 e ainda receber de volta uma parte do dinheiro. A partir dessas eleições, gastos milionários com advogados, eles estarão excluídos do limite de despesas previstos em lei. É um verdadeiro incentivo ao crime eleitoral, especialmente num país em que alguns advogados, além de defensores, são cúmplices dos seus clientes. Bom, voltando aí para o tema do debate, saindo da argumentação técnica para uma argumentação mais teórica. Como um cara politicamente conservador, a minha inclinação natural ao avaliar qualquer legislação é respeitar o processo histórico e tentar entender a construção social que culminou naquela medida específica. Em outras palavras, numa democracia, as regras que se sustentam com o passar do tempo, elas tendem a servir a um propósito justo. E aqui nós estamos diante de uma dessas normas, ou de um desses princípios, que é a periodicidade eleitoral, ou seja, a previsibilidade de eleições com data marcada e de mandatos eletivos com dias pré-estabelecidos para começar e para terminar. Esse princípio da periodicidade eleitoral é tão importante, mas tão importante no nosso ordenamento, que a Constituição Federal consagrou esse valor como uma cláusula pétrea. Então, aqueles dispositivos legais que não podem ser alterados nem por emenda constitucional. Então, o texto do parágrafo 4º, inciso 2, do artigo 60 da Constituição, ele é bem claro nesse sentido. Diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Claro que adiar uma eleição por motivo de força maior não configura a abolição da periodicidade eleitoral, mas o texto constitucional ele sinaliza sim a importância desse princípio e o legislador federal ele tem que refletir muito, tem que ponderar muito antes de fazer alterações casuístas nesse ponto. Especialmente considerando que a própria Constituição, isso já no artigo 29, inciso 2, fixa expressamente as datas para eleições municipais. E eu convido o espectador a refletir um pouco sobre a situação atual e o prognóstico mais provável dessa pandemia. Ao longo dos meses, a capacidade dos sistemas público e particular de saúde tem aumentado, especialmente em relação a respiradores, a equipamento de proteção individual e a leitos de unidade de terapia intensiva. Ao longo dos meses, aumenta também o número acumulado de pessoas infectadas e, consequentemente, a imunidade de rebanho. Ao longo dos meses, cresce o conhecimento médico sobre a Covid-19. Então, vejam aí as novidades científicas dos últimos tempos. Agora, usar máscara ajuda a prevenir o contágio. A hidroxicloroquina pode sim ser um tratamento efetivo. Em cidades quarentenadas, 2/3 das contaminações ocorrem em casa. Pacientes assintomáticos não são agentes tão infectantes quanto se pensava. E a reinfecção pelo vírus é muito improvável. Esse conhecimento, associado aí ao fato de que a mortalidade por Covid-19 está diretamente relacionada a grupos de risco, nos dá muito mais segurança para seguir a vida, adotando aí novos protocolos de higiene e distanciamento social em ambientes públicos.
né? E, além de tudo isso, que eu já falei, tem um detalhe importante na nossa legislação eleitoral. No Brasil, o voto acima de 70 anos já é opcional. Então, já que a gente vai precisar de uma PEC, qual a dificuldade de tornar o voto facultativo para todos os brasileiros? Nem que seja por uma eleição apenas. Eu garanto que, sob qualquer ótica, isso vai machucar bem menos a democracia do que mexer na periodicidade das eleições e prejudicar a fiscalização das campanhas pelo Ministério Público. De qualquer forma, essa polêmica sobre a data da eleição é só uma cortina de fumaça para desviar a atenção do público do verdadeiro escândalo. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral publicou a repartição dos 2 bilhões de reais do fundão eleitoral. Dinheiro seu, que será usado em plena pandemia para financiar propaganda de político. É impossível não tratar desse assunto também ao longo do debate. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender qual a razão dos ataques reiterados à advocacia feito neste debate. O tema passa longe da advocacia e, ainda assim, a gente é obrigado a ouvir que advogados são cúmplices de seus clientes. É lamentável que uma pessoa que tem uma formação jurídica como você, Caio, insista em atacar uma profissão que parece que você não conhece e não sei qual, sinceramente, a razão do ataque completamente sem razão, sendo que o tema que nós estamos tratando hoje é eleição. Não tem relação nenhuma com a advocacia. Já que é para falar de dinheiro... Quer que eu responda agora? Não quero que você responda agora. Já que é para falar de dinheiro, você podia falar, por exemplo, dos 500 mil reais que o filho de um presidente pagou para um advogado também. Essa parte não te interessa? Então, acho bastante deselegante, para dizer o mínimo, esses reiterados ataques à advocacia. Pode ser um pouco frustração. Agora, tratando do tema específico do debate, para que não fique uma divergência entre a minha fala inicial e a do Caio, porque ambos citamos os Estados Unidos como países que houve algum tipo de alteração nas eleições. De fato, como as eleições lá, tem eleições municipais e outro tipo de eleições, as duas informações estão corretas, não tem aqui erro em nenhuma das duas falas. Algumas eleições americanas foram alteradas, outras estão mantidas à mesma data. Eu divirjo um pouco, Caio, da abordagem geral da necessidade da manutenção das eleições nas datas que estão estipuladas, por uma questão que foi o final da minha fala. Me preocupa muito mais a necessidade de se fazer uma campanha real do que efetivamente a data da eleição e o momento do voto. Eu concordo com você que se a gente adotar em outubro, que eu espero obviamente que a pandemia esteja num momento bem melhor, protocolos rígidos de distanciamento, até eu ouvi hoje uma opção interessante, prolongar os dias da eleição, em vez de fazer um dia só, por exemplo, fazer um sábado e um domingo, assim as zonas eleitorais vão estar mais vazias, seria uma opção, mas volto a te dizer, a minha preocupação não é tão focada no momento do voto, e sim no que antecede o voto. Isso a gente pode concordar que a campanha eleitoral, a partir do momento que ela for liberada pela Justiça Eleitoral, e se não me falha a data, eu acredito que aqui no começo de julho, no momento de pandemia, ela vai estar muito dificultada. Então, por exemplo, campanhas de rua, carreatas, pensando sempre no candidato, por exemplo, não no grande candidato, no candidato com recursos, aquele que pode fazer um programa de televisão bonito, que pode pegar o seu jatinho e viajar o estado de São Paulo inteiro para fazer campanhas, ou a cidade, ou passear com um grande número de correligionários. Eu penso mais no candidato da periferia, no pequeno candidato que precisa desse contato com a sua base eleitoral, precisa desse corpo a corpo, que efetivamente vai ficar muito prejudicado durante a pandemia, já que o distanciamento social é algo que a gente deve, sim, ainda manter. Portanto, a alteração da data em algumas semanas, e é essa a proposta que está mais aí na mesa, nunca ultrapassaríamos a questão da lei eleitoral, Caio, a gente não teria esse problema de fazer algum tipo de alteração e nem um problema de fiscalização do Ministério Público, porque o adiamento que provavelmente será proposto é o adiamento de até no máximo 4 semanas, que pode parecer pouco, mas faz muita diferença, volto a dizer, no começo das eleições, justamente no momento em que o candidato pode sair às ruas e fazer uma campanha. Portanto, eu não faço uma defesa aqui extremamente rígida da manutenção ou não, porque entendo que seja possível, sim, fazer as eleições ainda nas datas que estão programadas, apesar de haver divergências e posicionamentos de médicos dizendo o contrário, mas, de qualquer forma, em relação à necessidade de uma campanha ser iniciada logo, é que fica a minha
aí a minha postura e a minha defesa de se adiar, ainda que um pouco, em poucas semanas, o pleito desse ano. Bom, não tem como eu iniciar o debate sem endereçar aí os meus supostos ataques à advocacia, o que seria extremamente incoerente. Doutor, eu sou de uma família que já está na terceira geração aí de aplicadores do direito. Né? Meu avô, além de ter sido um jurista consagrado e juiz, ele terminou a vida profissional dele como advogado. O meu pai, como procurador de justiça, também atualmente é advogado. O meu padrinho, né, que também é meu primo, que eu já tive a honra de citar aqui no debate, é um advogado talvez o mais citado no TJ de São Paulo na sua especialidade, que é de locação predial urbana. Então, não há que se falar em ataques a advogados ou advocacia, mas sim a má advocacia e aos maus advogados. Você sabe muito bem, né, que na sua profissão, podemos falar até na nossa profissão, se você quiser, eu não tenho problema de me colocar aí nesse grupo, né, na sua profissão. Tem profissionais que carregam malas com documentos, mas tem profissionais que carregam malas com dinheiro. Você sabe muito bem disso. Então, as minhas críticas elas não dizem respeito. As minhas críticas não dizem respeito a uma frustração pessoal, até porque as minhas escolhas na vida, eu tenho muito orgulho delas, né? E essa foi uma opção, né? Você sabe muito bem que é infinitamente mais difícil você conseguir passar no exame vestibular da Universidade de São Paulo, como foi o meu caso, do que no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Então, só deixar registrado, até porque você, mais uma vez, traz elementos aí da minha vida pessoal para o debate público. Eu não acho que isso agregue em absolutamente nada. Né? E, de fato, eu só citei fatos. Houve uma mini-reforma eleitoral, certo? Essa mini-reforma eleitoral, ela dificulta, sim, a fiscalização dos crimes eleitorais, porque ela abre uma brecha para superfaturamento de serviços que passam a não integrar mais o limite da contabilização de gastos de campanha. E não é só com advogados, sejamos justos, é com advogados e contadores, né? Agora, por que isso está relacionado ao tema? Porque, como apontou o Ministério Público Eleitoral, você reduziu o prazo entre a votação e a eleição, a diplomação e a posse dos candidatos, né, reduz as possibilidades de fiscalização. Então, é aí que os temas se conversam, não existe dificuldade nenhuma em entender isso, você é bom entendedor, bastaria meia palavra e eu dediquei parágrafos inteiros. Eu gostaria que você me explicasse melhor. Como diminui o tempo? É uma pergunta sincera, Caio. Como diminuir o tempo entre a diplomação e a eleição vai diminuir o prazo de fiscalização? O crime não prescreve, a irregularidade não prescreve, o Ministério Público não vai desaparecer quando o parlamentar toma posse. Ele pode continuar a investigar, a fiscalizar. Eu não entendo essa relação e eu li isso na manifestação do Ministério Público. Eu não sei porque a diminuição no prazo vai diminuir o poder de fiscalização. Bom, o especialista em fiscalização é ele, né, doutor? Não, então, se ele está fazendo uma afirmação dessa, em caráter oficial, aí, gozando da condição de vice-procurador-geral, né, do Ministério Público Eleitoral, aí a gente tem que se fiar na posição de especialistas, como você reiteradamente vem defendendo aqui. Até porque a gente sabe que é infinitamente mais benéfico, né, para o processo eleitoral, até do ponto de vista de imagem do sistema eleitoral, a gente não dá posse para pessoas que não merecem tomar posse do que caçar o mandato desses parlamentares que não deviam estar lá, né? No caso parlamentares, se for vereador, ou executivos, né? Se for o caso de prefeito. Eu não vejo dificuldade nenhuma de entender isso. Mas voltando aqui para o debate, numa questão em que a gente concorda, né? Falar um pouquinho de narrativa. De fato, o vice-procurador-geral do Ministério Público, ao escrever esse ofício, né? Então é o doutor Renato Bril de Góes, ele oferece uma solução de meio termo que denota, além da habilidade técnica, né, de notável saber jurídico, ele extrapola isso para uma habilidade política. Por quê? Ele diz o seguinte, né, como você destacou, né, se o adiamento for inevitável, ele já sugere datas, né, então, portanto, 25 de outubro para primeiro turno e 15 de novembro para segundo turno. A gente está falando aí de um adiamento de 3 semanas. E por que isso? E onde que está a esperteza, a sensibilidade do vice-procurador ao falar isso? Porque ele sabe que a elite política, aliás, tanto a elite política quanto a elite judiciária, eles são reféns da sua própria narrativa alarmista e apocalíptica em relação à Covid-19. Então, você não causa o alarde que essa turma causou, né, e dissemina o medo e o pânico na população e mantém as coisas do jeito que elas eram, especialmente em assuntos correlatos. E aqui é muito importante pontuar também que esse é um alarmismo seletivo, né? Ou seja, o drama da pandemia ele vai até o ponto de não mexer com a imunidade financeira das elites ao vírus.
A gente sabe que os políticos, né, não tiveram aí redução de salário, pelo menos em âmbito federal, né, e também a elite do Poder Judiciário. Inclusive, para minha consternação, chegou ao meu conhecimento uma entrevista, né, do senhor Marco Aurélio Mello, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo primo, Fernando Collor de Mello, para integrar aí a corte. Naquela época não havia problema em ser amigo do presidente da República. Ele disse o seguinte, né, quando questionado por um jornalista mais inquisitivo, né, sobre o que o Supremo Tribunal teria a oferecer no esforço de combate à pandemia, ele respondeu o seguinte, abre aspas para o ministro do STF, o Supremo não tem nada a oferecer. O servidor público está obrigado a respeitar a ordem jurídica. Quem quiser, como cidadão, proceder à doação do que percebe mensalmente, com doação até do próprio patrimônio, olha só, que atípico, que o faça, é um ato de vontade. Agora, que se destine o subsídio a outros objetivos, evidentemente, isso não cabe. Vamos deixar de ser líricos, de ser românticos. O jornalista fica tão consternado que ele fala, não, mas a gente tem que ser realista, ministro. E aí ele fala, não, isso são miuçalhas. O subsídio é uma contraprestação ao trabalho desenvolvido. Então, essa é a mentalidade da elite judiciária e da elite política. Na hora de mexer no deles, aí não tem alarmismo, aí a pandemia está razoavelmente sob controle, a crise financeira não é tão grave, aí o status quo funciona perfeitamente. Augusto? Estou pronto para o segundo tema. Vamos para o segundo tema, Caio? Não, porque eu prometi ao espectador da CNN que eu trataria do verdadeiro tema, né? Aquele encoberto pela cortina de fumaça, que é justamente a questão da divulgação pelo TSE da repartição dos 2 bilhões de reais do fundo eleitoral. E aqui eu já coloco que eu cedo o tempo ao Augusto no segundo tema, se ele quiser falar sobre isso, né? Mas só para ler aí algumas participações, né? Porque é muito importante que o contribuinte nacional, o pagador de impostos, saiba para onde está indo o dinheiro, né? Então eu vou ler aqui os principais partidos e quanto do fundão eleitoral vai para a mão deles. Isso aqui é diretamente para financiamento de propaganda política de candidatos com o qual a maioria dos espectadores não concorda, né? Até porque a gente escolhe um candidato para votar, né? A gente não vota em vários candidatos, num pool de candidatos, não é assim que funciona. Então você acaba financiando candidaturas com as quais você discorda diametralmente. Para o PT, Partido dos Trabalhadores, maior partido do Brasil, 200 milhões de reais. Para o PSL, né, o ex-partido do presidente da República, 193 milhões de reais. Aqui é importante frisar que houve um racha no PSL, portanto, de certa forma, é uma fraude eleitoral essa verba aí toda para um partido que já não representa mais aquelas pessoas, muitas das pessoas que nele votaram. O PSD, 157 milhões de reais. O MDB, né, então o Prócere, né, do fisiologismo no Brasil, 154 milhões de reais. Aí você tem o PP, com 140 milhões de reais, e aí você já vai, o PSDB, se não me engano, com 126 milhões de reais, o PSL com 26 milhões, aí você tem o PL, o DEM dos senhores Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, com 114 milhões de reais. Sempre friso aqui que a campanha para deputado federal do senhor Rodrigo Maia contou com inacreditáveis 700 mil reais de dinheiro público, né? E isso numa campanha de 1 milhão e 800 mil reais, 1 milhão e 500 mil reais, mas que mal conseguiu superar aí os 70 mil votos. Alguns outros partidos aí de baixa representatividade, mas de alta representatividade na imprensa, como o PSOL, por exemplo, com 40 milhões de reais. E de todos os partidos, tem o Partido Novo, que faria jus aí a 36 milhões de reais, mas já informou que abrirá a mão desse valor. Então, eu acho fundamental, queria deixar só um recado, os partidos, a grande maioria deles não vai abrir mão, mas é facultado ao candidato abrir mão dessas verbas eleitorais. Então, você que é eleitor e que não concorda, né, com financiamento público de candidaturas, veja, né, isso está disponível, né, no site do TSE, veja se o seu candidato está sendo financiado por dinheiro público e tome a decisão se essa é a melhor forma dele começar aí o seu compromisso eleitoral. Caio, preciso pontuar que tanto as considerações iniciais quanto agora você estourou bastante o tempo, está bem desigual. Então, vou ficar comportadinho, quietinho, já dei o recado. Eu acho que é mais do que... acho que não é nem uma questão de tempo. Se eu fosse ter que responder todas essas afirmações, eu adoraria debater esse tema com o Caio, nós já debatemos esse tema no passado, mas se eu entrasse no debate sobre financiamento de campanha, a gente fugiria tanto do tema proposto que a gente teria que trocar o nome do programa, ao invés de grande debate, seria Caio Coppola em debate. Então eu não vou fazer isso, eu não vou deixar ser pautado pelo aquilo que o Caio gostaria de
de falar. Então, sinceramente, eu não vou responder. Eu posso só trazer uma informação que já que é para gastar dinheiro, e na verdade o dinheiro para o fundo eleitoral, o dinheiro para financiar a democracia custa, a não ser que você queira, telespectador, ser sempre aí ter como representantes o candidato rico, o candidato que consegue pagar do próprio bolso, que é isso provavelmente, como eu já disse aqui algumas vezes, a proposta que meu debatedor defende. Mas já que é para economizar, por exemplo, a gente podia falar dos 83 milhões de reais destinados ao combate ao coronavírus, que foram destinados agora à Secretaria de Comunicação do governo. Para fazer comunicação do quê? Fazer comunicação do quê nesse momento? Esses 83 milhões vão para o SECOM para fazer o quê? Ao invés de comprar máscara, comprar respirador e tudo aquilo que o governo federal deixou de fazer. Então, mas volto a dizer, não é este o tema do debate. Não, mas eu me dou por satisfeito, não, doutor. Caio, agora não dá mais. Agora você já falou, o Augusto respondeu, nós vamos então, ou nós não vamos para o segundo tema, ou vocês continuam no assunto. Eu preciso da concordância dos dois. Eu estou pronto para o segundo tema. Então vamos para o segundo tema. Esse tema nós podemos voltar numa próxima vez, se os dois concordarem. Com o maior prazer. A gente discute essa possibilidade depois. E tem os argumentos finais também, né? E isso, nos argumentos finais também, vocês têm a liberdade absoluta de tratar do que quiserem. Vamos então para o segundo tema. A Prefeitura de São Paulo vai abrir o comércio de rua amanhã e os shoppings na quinta-feira. A decisão vem no dia em que o estado chega a 334 mortes em um dia, o novo pico. Nosso segundo assunto é: o governo de São Paulo está errando na maneira como define as ações para a reabertura da economia. Agora começamos com você, Augusto, por favor. Como esse assunto já foi tratado no debate por várias vezes, para não cansar o espectador com os mesmos argumentos, hipóteses, eu pretendo aqui trazer hoje informações e estudos bastante recentes para que a gente possa atualizar de alguma forma o debate. O primeiro deles, publicado ontem na revista Nature, feita por pesquisadores da Universidade da Califórnia, especificamente em Berkeley, examinou 6 países: China, Estados Unidos, França, Itália, Irã e Coreia do Sul. E concluiu que as medidas de isolamento implementadas por esses países fez com que 62 milhões de pessoas deixassem de ser infectadas por coronavírus. A rapidez e a rigidez na implementação do confinamento mudou drasticamente o resultado dessa medida em diferentes países. Mas o resultado que mais importa é que o isolamento comprovadamente reduz o número de infectados e salva vidas. A eterna discussão, que eu prefiro chamar de falso dilema, entre salvar vidas e salvar a economia, teve presente em todas as nossas discussões e permeou a defesa ou não de uma reabertura gradual da economia. O governo do estado de São Paulo, que recentemente aqui no debate eu pude classificar como atualmente errado nas medidas de combate à pandemia, parece agora ter dado um passo muito largo com a possível reabertura de lojas e shopping centers já nessa semana. Em que pese informações concretas de que essa decisão tenha sido tomada também com a participação de especialistas, é fato também que dentro do próprio governo e da Prefeitura de São Paulo, essa decisão está longe de ser unânime. O infectologista Marcos Bolos, que integra o Comitê de Contingenciamento do Coronavírus aqui de São Paulo, afirmou, por exemplo, que essa reabertura gradual deveria começar apenas em algumas semanas. Meu maior receio é que o governador João Dória, pressionado por pesquisas de opinião pública e por setores de nossa economia, tenha tomado uma decisão muito mais política do que científica, assumindo o risco de errar e errar muito, e ser cobrado futuramente caso uma segunda onda de contágio atinja São Paulo. Já foi dito aqui, e eu concordo, que um dos critérios para se avaliar a abertura ou não da economia é a situação da rede hospitalar, que ainda bem, e graças aos esforços de muitas pessoas, parece estar com níveis bastante satisfatórios. Mas ainda assim, volto a dizer, uma possível segunda onda de contágio que faça com que tenhamos novamente que restringir a locomoção e o comércio em nossa cidade seria muito ruim para a economia. Para finalizar, eu gostaria de trazer mais 2 informações. Cidades do interior e do litoral de São Paulo, que flexibilizaram já há algumas semanas a quarentena, abrindo parte do seu comércio, tiveram casos confirmados e mortes de Covid crescendo muito mais que em cidades que mantiveram o isolamento de forma mais restrita. A segunda informação é que lojas de shopping center, que em outros estados do país já abriram há tempos, tiveram vendas pífias, segundo a Associação de Lojistas. Para dar um exemplo, os 107 complexos de shopping center funcionando em 55 cidades do nosso país, os lojistas afirmaram que as vendas caíram em mais de 60%.
Segundo eles, em algumas situações, valia mais a pena ficar com as portas fechadas. Então, eu vou terminar essa fala com uma frase que eu li várias vezes durante essa semana nas redes sociais. Eu sei que todos nós queremos voltar ao normal, mas esse normal, neste momento, é parar de morrer gente e não abrir shopping center. Caio? Bom, de novo, mais do mesmo, né? Eu só vou discordar veementemente aí da afirmação de que o governador de São Paulo ele age por pressão da opinião pública, né? Afinal, já foi trazido aqui nesse debate uma série de pesquisas, né, do Instituto Datafolha, que é o que tudo indica, o meu debatedor respeita bastante, indicando que até 70% da população apoia as medidas de isolamento social. Eu, obviamente, contestei esse número, mostrando os dados empíricos, né, trazidos pelo próprio governo do estado de São Paulo, mostrando que o isolamento social não era respeitado sequer por 50% da população e que aí alguém estava muito errado nessa conta, né? Deixo aí para o melhor discernimento do espectador para decidir quem estava certo e quem estava errado. Eu acho que assim, a Prefeitura de São Paulo ela concorre com a OMS em termos de desinformação e desapreço pela ciência. Inclusive, meu amigo, que é excelente debatedor, o Adriles Jorge, ele falou que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, deveria ser chamada de Desorganização Mundial da Saúde, e o mesmo vale para essa prefeitura, né? Que quando deveria ter tomado medidas restritivas em relação, por exemplo, às aglomerações do Carnaval, não tomou. Quando deveria ter evitado aglomerações, colocando as pessoas desnecessariamente no transporte público, ao forçar um mega rodízio na maior cidade da América Latina, procedeu de outra forma, tentou fazer aí um bloqueio de vias que só causou mais trânsito e vai saber mais aglomeração, né? Então, desrespeitou, né, o Plano São Paulo, que a gente já criticou e já elogiou muitas vezes aqui, dependendo do aspecto a ser analisado, que já tinha estipulado uma série de procedimentos baseados em setor, em indicativos, né, da capacidade do sistema de saúde e da curva de contágio, esse tipo de coisa. Ele resolveu ser independente e forçou os setores a virem sentar à sua mesa em pleno ano eleitoral para avaliar, em caso, né, a questão da reabertura econômica. Então, as críticas aí à Prefeitura de São Paulo são abundantes, não tem nada de científico nesse processo e fora a falta de planejamento de questões elementares, como, por exemplo, se escolas e creches, né, vão ser as últimas, vamos dizer assim, os últimos segmentos contemplados aí pela abertura econômica, como esperar que o trabalhador, né, possa frequentar aí seu local de trabalho, onde que ele vai deixar essas crianças? Então, esse tipo de coisa bem básica, né? E vamos lembrar que, ainda bem, né, as crianças e os jovens eles estão fora aí do grupo de risco nessa pandemia, são questões bem básicas que não são endereçadas por autoridades públicas que tiveram meses e meses para pensar na melhor forma de fazer essa gestão e estão nos decepcionando a todos. Augusto, 2 minutos para você agora, antes dos argumentos finais para cada um, por favor. O que me deixa preocupado com essa abertura, neste momento, especificamente com relação aos ramos de atividades que as propostas estão na mesa e provavelmente serão aprovadas, é o seguinte: isso é um fato que não há qualquer contestação. Nenhuma cidade do mundo, nenhuma, Milão, Nova York, Madrid, Paris, flexibilizou a quarentena com uma taxa de contágio superior a 1,0. Essa já foi discutido aqui, eu já trouxe esse número por diversas vezes, a principal métrica e o principal racional para se decidir se flexibiliza ou não. São Paulo está há 7 semanas, a cidade de São Paulo, com um número superior a 1 e continua com um número superior a 1. Então, se há essa vontade do município, do governo do estado em abrir, saibam que nós estamos fazendo isso, ao contrário de todas as outras cidades de porte semelhante ou inferior à cidade de São Paulo. O segundo ponto, isso eu e o Caio já concordamos aqui por algumas vezes, a gente não podia, estou fazendo aqui um exercício, tá? A gente não podia abrir, por exemplo, primeiro loja de rua e parques, que a gente tanto já discutiu aqui. Fica uma dúvida, e por isso, Caio, quando você fala de opinião pública do Datafolha e eu uso shopping center, eu digo uma pressão muito mais sólida de pessoas que sempre permearam as relações do nosso governador. Mas, por exemplo, o shopping center nesse momento é um lugar fechado. Eu não preciso ser epidemiologista nem físico nuclear para saber que shopping center é um lugar fechado. Daria para a gente abrir loja de rua e parque num primeiro momento e daqui a 2, 3 semanas, ou concessionária de carro também, mas assim, queira ou não,
menos pessoas vão ao mesmo tempo numa concessionária. Agora, o shopping center, com todo respeito aos lojistas e aos donos de shopping, que eu sei que querem abrir para voltar a faturar dinheiro, mas eu não consigo explicação nenhuma para se abrir shopping center esta semana na cidade de São Paulo, com os números de contágio batendo recorde após recorde na nossa cidade. Agora os argumentos finais, 1 minuto para cada um. Começamos com você, Caio, por favor. Volto então no assunto correlato do nosso primeiro tema, né, falando aí sobre questões eleitorais e cumprimentando, né, o meu debatedor, o doutor Augusto, que amadureceu muito a sua posição. Eu acho pertinente a sua crítica em relação aos 80 milhões de reais destinados para a pasta da comunicação e retirados do combate à pandemia. Isso é um verdadeiro absurdo. A gente sabe que o governo federal investiu aí mais de R$1 bilhão. Isso foi elogiado aqui para montar mais de 7 mil leitos de UTIs. Só que no nosso primeiro debate você tinha falado que R$3 bilhões do fundo eleitoral e também do fundo partidário não fariam, abre aspas, nem cócegas, né, no combate à pandemia. Já é uma evolução bem grande, eu me dou por satisfeito e certamente se esse dinheiro fosse revertido, até porque não é verba essencial, não vai para os candidatos mais pobres, não vai fazer nenhuma espécie de plutocracia, pelo contrário, vai para caciques políticos como o senhor Rodrigo Maia, né, o exemplo bem acabado que eu trouxe aqui para o espectador da CNN. Mas a gente já está evoluindo bastante no debate ao longo desses meses, doutor. Augusto, seus argumentos finais, 1 minuto. Caio, adoro esse tema, eu vou voltar um pouco nele, então. A questão do fundo eleitoral, Caio, eu deixei bem claro, não fazia bem cócegas dentro do dinheiro que nós já tínhamos liberado, verbas já liberadas, autorizadas e aprovadas pelo Congresso. E eu deixei bem claro a minha posição, não tem problema nenhum pegar os 3 bilhões do fundo eleitoral e do fundo partidário, contanto que se devolva a tempo para que se possa fazer eleições democráticas. É só uma coisa, a proposta que parecia estar na discussão aqui era extinção do fundo partidário e do fundo eleitoral, que isso eu já expliquei num debate que nós tivemos aqui, eu sou bastante contra. Então, para fechar a minha fala, eu vou voltar ao tema da abertura de São Paulo, porque eu acho que isso a gente vai ter que voltar ao longo dessa semana. Eu acho que o Estado de São Paulo é o Estado de São Paulo, infelizmente, depois de fazer um trabalho por mim tantas vezes elogiado, errou, está errando. Eu espero, obviamente, como sempre nesse tema, estar errado e que nada aconteça, a gente possa viver numa mínima normalidade, mas eu temo que não. Obrigada, Augusto. Boa noite, até amanhã. Boa noite. E obrigada, Caio. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Mona Lisa.